atendimento melhor. Olá, gente, boa noite a todos os internautas aí que acessam a rede social do Divinil no Instagram e que vai ser extensiva ao YouTube, tá? E outras plataformas. Obrigado aí pela presença de vocês. Estamos aqui com Laís Soares, né? Uma grata surpresa, não que eu te convidei, mas prazer em te receber, tá? Obrigada, Geraldo. Boa noite a todos. E se apresente aí. Gente, estou muito feliz de estar aqui com essa vista linda da nossa cidade, né? Nessa entrevista muito especial de Vinil, sou Geraldo, nosso querido. Sou Laís, sou nascida e criada aqui em Divinópolis. Eu já ia perguntar quem é você, mas você pode... Você falou para apresentar, Engrena. Já fui, né? A pessoa gosta. Vai. Sou filha do Afonso do Niterói, neta do Geraldo Pipoqueiro, que vende pipoca ali na praça. Né, que foi pedreiro, que ajudou a construir Brasília. Meu avô foi candango. Meus dois avós são pedreiros. Já te contei isso, Geraldo? Que eu sou neta de dois pedreiros, né, os dois semi-analfabetos. Meu avô lá do Niterói, Miris Eucaristia também. Inclusive descobri, tem uma galera lá da Câmara que conhece. Enfim, sou de uma família simples, trabalhadora, né? Sou filha da Áurea, que é dona de casa, que é uma mulher que escolheu priorizar a família, escolheu dedicar a vida dela aos filhos, né, e ao marido, mas ela é formada em filosofia no Inesp, né, ela tem uma profissão, ela tem um estudo que ela teve a oportunidade de chegar. Então eu sou essa mulher, né, que cresceu ali no bairro LP Pereira, né, onde os meus pais construíram uma casa, e tive uma vida simples, de muito estudo, de muito trabalho. Sempre estudei em escolas públicas aqui em Divinópolis. Comecei minha vida vendendo roupa ali na Pernambuco. Muita gente não sabe disso, né? Hoje, inclusive, passei lá em frente à loja onde eu vendia roupa. Fiz curso técnico de moda aqui no Cefet. Fui fazer relações internacionais na PUC em Belo Horizonte, que era meu sonho e que a gente não tinha esse curso aqui em Divinópolis. Realizei vários sonhos e o maior sonho de todos, que é voltar para casa, para ficar perto da minha família e poder dar esse orgulho para os meus pais, para minha família, para os meus amigos, de ter sido candidata da nossa querida Divinópolis, ter sido a mulher mais votada da história de Divinópolis, né? Muito jovem, com 29 anos, como uma vice-mulher, né? E ter feito história aqui, né? Ter botado para quebrar, né, Geraldo? Ter mexido nas estruturas de poder locais e ter inspirado outras meninas, outras mulheres, né, a querer também vir para a política. Ok. Qual que é a... Você está no PV, é isso? Não, eu estou no Solidariedade. É mesmo, eu esqueci. Fiz confusão, gente. Desculpa aqui a falha técnica, tá? Tá no Solidariedade, né? Tá bom. Nossa, eu tô no funk aqui. Eu tô no Partido Solidariedade, que é um partido moderado, né? Um partido que acolhe aí pessoas com uma visão de centro-esquerda, progressistas, mas também de centro-direita, que é minha praia, esse negócio de dialogar com todo mundo. Eu tenho ódio desse negócio de ser muito ideológico, de você ficar, né, no Fla-Flu, né? O time política virou time de futebol, né? Você torce pra quem? Né? Eu sou Flamengo. Pois é, eu nunca fui muito fã de futebol, então eu não gosto muito desse negócio de time, de ficar cada um no seu time, não. Eu gosto de conversar com as pessoas e buscar soluções para os problemas. E o Solidariedade é um partido que me deu uma oportunidade, né? Eu não era ninguém na fila do pão, queria ser candidata a prefeita, e eles me acolheram, me deram esse espaço e eu continuo lá. Bacana. O Solidariedade está posicionado, como é a posição ideológica do Solidariedade? Eu entendo, Geraldo, que é um partido de centro-esquerda, né? Um partido progressista, né? No sentido de lutar pelo fim das desigualdades, lutar pela educação. O funk tá bombando aqui. Tá bombando, né? Essa é o carretão de você ver aí. Né? Ah, é? É do barulho que passa aí. Carretão do barulho. Vamos lá, Geraldo, depois de acabar a live, vamos lá digitar. Então essa é a visão de país do partido, né? Combater as desigualdades, focar no combate à fome, na educação pública de qualidade. Bacana. O Laís, sempre todos os candidatos a gente faz a mesma linha, né? Para não ter aquele depois, você privilegiou, falou isso, aquilo, outro, não, mas a gente sempre vai na mesma linha com todos os candidatos. E vamos continuar com os demais. Eu queria que você fizesse uma análise, né, de três pilares, que é a saúde, a educação e a segurança pública, né? Como é que você vê esses três pilares que é importante para o cidadão? Perfeito. Olha, a saúde é questão de vida ou morte, né? A pandemia mostrou isso pra gente,
né, Geraldo? E o SUS é um excelente sistema, né? Um sistema que dá orgulho. A gente tem um bom sistema de saúde, né? O SUS, Sistema Único de Saúde. Eu defendo o SUS, eu acredito no SUS. Ele precisa ser cada vez mais melhorado. Então ele carece de mais investimentos, né? E na minha visão, o maior desafio da saúde no Brasil hoje é gestão. É a gente conseguir identificar onde é que a gente está precisando de mais médico, onde é que a gente está precisando realocar os recursos, onde é que está faltando médico, como é que a gente faz para conseguir suprir essas demandas, seja de insumos, de remédios, né? Então acho que falta muita gestão. Os municípios, os hospitais que têm uma gestão melhor, eles têm um atendimento melhor, né? Eles têm um atendimento mais rápido, eles conseguem resolver o problema, porque eu acho muito cruel, Geraldo, a pessoa chegar ali com dor, passando mal, naquele sofrimento, né? Muitas vezes entre a vida e a morte, e ela não ter perspectiva de tratamento, de saber quando é que ela vai ser atendida, de ter acesso a um leito. Então, o meu sonho, né, para o Brasil... Desculpa, minha voz está péssima. O meu sonho para o Brasil, para Minas Gerais, é que a nossa saúde seja humanizada, seja efetiva e que as pessoas tenham dignidade. Porque as pessoas são muitas vezes maltratadas, né, quando vão buscar um atendimento. E aí, trazendo para a nossa realidade local aqui, essa urgência do hospital regional, né, que a gente precisa desembolar esse imbróglio, que não aguento mais esse vai, não vai, né, a gente precisa de políticos competentes, que entendam o desafio que a gente tem de articulação política, uma articulação complexa para fazer isso rodar. Porque as pessoas acham que às vezes o difícil é construir o hospital. O difícil não é construir o hospital, o difícil é manter o hospital. Né? O difícil é o custeio, né? Porque são milhões de reais por mês, infinitamente, que você tem que garantir. Então eu tenho uma visão muito de gestão, de parcerias público-privadas, né? De você conseguir trazer o setor privado para dentro também, para poder agilizar as coisas, né? Isso tem nada a ver com privatizar a saúde, até porque hoje já é assim, né? O SUS já atua em parceria com hospitais privados, mas eu acho que a gente precisa colocar a saúde como prioridade e entender que hoje o atendimento básico, ele é mal feito, infelizmente, falta médico na ponta, então as pessoas acabam lotando a UPA, indo para a UPA, porque sabem que se for para um posto de saúde, para uma unidade de atendimento básico, ela não vai ter um médico ali, ela não vai conseguir fazer um exame. Então a gente ainda está muito atrás do que deveria ser. Então eu acho que falta gestão, falta eficiência, falta investimento, sim. Né? O Brasil está atrás do que ele precisa no âmbito da saúde. E quanto é a educação? Quanto à educação, minha área, né? A parte que eu mais gosto. A gente precisa dar um choque, assim, né? A gente precisa revolucionar a educação no Brasil. A gente tem alunos do século XXI, professores com uma metodologia do século XX que estão com uma remuneração defasada, que não estão sendo valorizados, que não estão sendo treinados, que não estão sendo preparados, então eles estão lá no século XX e as escolas do século XIX, né? Porque você entra na escola, você lembra como é que é uma aula? Eu tenho entrado, né, entrava muito há um tempo atrás para dar palestras e tal. Você fala, gente, como que esses meninos aguentam ficar aqui 5 horas olhando para um quadro nessa era de tecnologia? Antigamente era dar quadro negro, agora dá um quadro verde, né? Geraldo, os meninos, tudo é muito rápido, as coisas mudaram muito e você quer ensinar do mesmo jeito que se ensinava há 100 anos atrás. Será que tem quadro ainda? Quadro negro e quadro verde? Tem. Giz e tudo mais. A gente está ensinando do mesmo jeito que a gente aprendia 100 anos atrás, só que o mundo é outro. Então a gente precisa revolucionar a educação e é urgente. A evasão, o abandono escolar está muito grande, ainda mais depois da pandemia. Os meninos não querem estudar, não quer. O aprendizado está cada vez menor. E a gente vai perder essas gerações, a gente vai perder essas pessoas. E sem educação, gente, a gente não dá conta de avançar. Nem na economia, nem na saúde. Você sabia que quanto mais educado o povo é, maior a expectativa de vida daquela sociedade? Verdade. Então a educação é a base de tudo. E aí, entrando concretamente na minha visão de educação, a gente precisa ter uma visão de longo prazo, não? A gente precisa ter uma visão de estadista. Qual que é o problema da política brasileira? Todo mundo adora inaugurar ponte, tapar buraco, pintar escola, cobrir quadra. Isso é importante? É. Mas o buraco é bem mais embaixo. Quero ver quem é que está discutindo métodos de aprendizagem, IDEB, que é o Índice de Educação Básica, né, para ver a qualidade do aprendizado do menino, PISA, que é o Índice Internacional de Aprendizado. A gente precisa discutir o aprendizado, o desenvolvimento cognitivo, as habilidades socioemocionais. Essa criança, esse jovem, está saindo preparado para o mercado de trabalho? Ele consegue conversar? Ele consegue interpretar um texto? Interpretar um problema? Ou ele vai ser julgado para a cova dos leões na vida real no mercado de trabalho? Então, assim, eu estou muito preocupada com a educação, porque já era ruim, tá pior. Depois da pandemia, tá pior ainda. Então, a minha prioridade é a educação, é trazer a tecnologia para a educação, é reformular a educação, principalmente o ensino médio, que é a hora que o jovem tem o maior risco ali dele ir para o caminho errado.
dali para as drogas, etc. Se deixar, eu fico aqui até amanhã falando disso. Continuo. Aqui, e segurança pública, a violência que tem ocorrido no país inteiro, Eu acho que contra as mulheres. A violência ela é uma consequência, né, de tudo isso que a gente vem falando, né, da falta de acesso à oportunidade, da falta de educação, né, ela é uma consequência de todas essas dores, todas essas desigualdades que o Brasil sofre, né, esse desemprego, né, essa fome. O Brasil está em decadência, né, geral? Vamos falar a verdade. Eu não sei se alguém discorda, mas assim, a vida piorou. As coisas estão mais caras, né, a vida não está fácil. O desemprego aumentou. Então, tudo isso aumenta a violência de uma forma geral, né? O homicídio, o assalto, a violência contra a mulher, ela sempre existiu. E ela sempre foi endêmica. Eu até citei contra a mulher especificamente, que é uma das suas bandeiras. Exatamente. Né? A violência contra a mulher, Geraldo, ela sempre foi uma pandemia. A gente está aí com esse repertório de pandemia. Ela sempre foi uma pandemia, só que ficava debaixo do tapete. Agora a gente está começando a tirar debaixo do tapete. Então, assim, não é que ela aumentou agora, não. É que a gente está falando disso agora. Que ela sempre foi gravíssima. Ela está mais visível agora, está mais, né, com maior visibilidade. A né? sociedade está amadurecendo, né, a passos lentos, e as pessoas estão começando a entender que, assim, gente, precisamos progredir enquanto humanidade. Então a gente não vai poder aceitar isso mais. As mulheres estão começando a entender que elas têm que falar, que elas têm que levantar a mão, estão encontrando apoio, estão dando grito. Ainda é uma minoria, tá? É um crime muito subnotificado. Você pode conversar com qualquer delegado, qualquer especialista em segurança pública. Violência contra a mulher é muito subnotificado. Estupro é subnotificado. Pedofilia é subnotificado no Brasil. O que significa ser subnotificado? Tem muito mais crime do que os números nos mostram. É que às vezes as pessoas não denunciam. Então, assim, a violência contra a mulher, ela é fruto desse machismo estrutural, né, desse patriarcado. O que é o patriarcado, né? Essa questão de que sempre o homem é que comanda a sociedade e a mulher, ela fica atrás, à mercê. Né? E a gente não quer tirar o protagonismo dos homens, a gente só quer andar lado a lado. Então a gente foi tratado, e ainda é tratado na sociedade, como objeto, como, né, um pedaço de um corpo que pode ser desejado, tocado, usado por alguém, né, e não como um ser humano que tem, né, dignidade, que tem seus direitos. Então tem toda uma questão histórica, estrutural. Antigamente era muito comum, e ainda tem essa coisa de, não, em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Né? Você lembra disso, Geraldo? É do meu tempo também. De ouvir vizinho, você saber que a pessoa está apanhando e ninguém fazer nada. Agora que a gente está conseguindo mudar essa cultura e falar para as pessoas, se você está escutando seu vizinho apanhando o marido, você tem que denunciar, porque senão você é cúmplice. Com certeza. Hoje em dia se mete a colher, né? Se mete a colher, porque se entende que a vida daquela mulher está em risco. Gente, todos os dias você abre um jornal, eu não aguento mais ler casos de feminicídio, de violência contra a mulher. É o tempo inteiro, já. Você que é jornalista, você não deve nem ter mais paciência para ficar notificando isso, porque é o dia inteiro. Minas Gerais é o estado que mais tem feminicídio no Brasil. Mas tem algumas mulheres que não gostam de revelar e que seja noticiado isso, né? Você fala mulher que sofreu violência? É uma opção da mulher. É o direito dela de se proteger, de proteger a imagem. Mas acaba que outras também, aí fica uma situação que a gente não consegue, às vezes. Abre o leque, né? Não abre para poder. Isso é difícil de lidar. Mas o que vocês têm que dar sempre, que vocês são da mídia, é mostrar sempre os números. Porque as pessoas não têm nem consciência. Existe uma hipocrisia nesse assunto. Um moralismo na sociedade, assim, uma coisa de fingir que não tá vendo o problema. Então a mídia tem que ficar ali martelando, falando, gente, tá morrendo mulher. Independente de falar quem é a mulher, não precisa falar quem é a mulher nem nada, mas assim, tem que mostrar, gente, tá morrendo. E aí? Amanhã pode ser sua filha, pode ser sua amiga, sua esposa. E você vai querer? Porque isso aí não escolhe casa nem classe social, não, tá? É da mais rica a mais pobre. Pra todo mundo, né? É pra todo mundo, é democrático. Toda mulher pode sofrer isso. É uma democracia ruim. É algo que atinge. Aliás, tem uma coisa que é democrática nesse país, é o machismo. Atinge mulher pobre, mulher rica. Claro que ele vai piorando de acordo com a sua situação. Então, se você é uma mulher mais, né, de uma situação mais vulnerável, que não tem estudo, né, que está na periferia, é claro que você vai sofrer muito mais o machismo do que uma mulher que está mais privilegiada. Mas o machismo ele existe para todas. Ele só vai piorando. Ok. Ô, Laís, nós falamos, você falou de saúde, falou de segurança, falou do hospital público, né?
a gente tem alguns assuntos que a gente não pode abordar, né? Um especificamente, diretamente, né? Como assim? Não Eu pode falo abordar. de tudo, pode mandar. Não pode, dentro da legislação eleitoral. Tá, eu achei que você queria... Não, legislação eleitoral. Como é que você vê essa questão das emendas parlamentares? Como é que seria, como é que aconteceria? Aí, gente, vai fazer melhores perguntas. Vamos falar de emendas parlamentares. Posso falar de orçamento secreto? Pode, fica à vontade, vai falar o que você quiser, cara. Você acabou de falar que fala que... Adoro! Vamos falar, vamos explicar pro povo. Gente, é o seguinte, o deputado federal, ele tem direito a uma parte do orçamento, né? Eu não sei se todo mundo fica acompanhando isso, mas o deputado federal, ele que vota o orçamento. As pessoas às vezes não estão atentas a isso. A gente acha que o presidente faz o que quer, né? São os deputados federais lá no Congresso que escolhem como é que o dinheiro vai ser gasto. E aí os deputados têm o que a gente chama de emenda, né? Parlamentar, emenda orçamentária, que é um valor lá, uma parte do orçamento que eles podem gastar como eles quiserem, em tese, né? Então ele pode escolher se ele vai investir num hospital do câncer, se ele vai investir numa escola, etc. Para dar mais autonomia. Qual que é a premissa dessas emendas parlamentares, né? Quando se construiu isso? O deputado, em tese, está mais próximo da população, conhece mais os problemas locais, então ele vai ter mais facilidade para entender onde está pegando, onde está precisando mais para alocar aquele recurso. Essa é a essência da emenda. O que é que virou emenda no Brasil? Que tudo termina em pizza. Compra de voto. Todo mundo compra voto com emenda. Todo mundo odeia isso assim. Todo mundo pinga um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Eu tenho ódio, gente, tenho horror. Então, toda cidade que você vai, todo lugar que você vai, todo vereador já tem o deputado que ele apoia. Por quê? Porque mandou uma emendinha, entendeu? De 30, de 50 mil, de 20 A mil. emenda costuma dizer que você tira de um bolso e coloca no outro, né? Eu não tô nem falando de desvio, tá? Não é desvio, não. Ah. Não estou me referindo a desvio. Estou falando que a emenda é o próprio trabalhador, é o próprio contribuinte, quer seja do Estado, do município, da União, os impostos e taxas que são pagos. Sim, e que voto. Aí, como a política do Brasil é coronelista, voto de cabresto, voto comprado, tudo, né? Leiam o livro Os Donos do Poder. Como a política no Brasil é toda errada, o deputado chega lá e fala assim: aqui, tô ajudando a cidade, olha como eles estão bonzinhos. Eu trouxe um hospital, eu trouxe uma van, aí faz evento, vai lá inaugurar a van, vai inaugurar carro de não sei o quê, de não sei o que lá, de viatura de polícia, e faz aquele auê danado pra conseguir uns votos, entendeu? E aquilo ali é o quê? Com o seu dinheiro. Ele tá te ajudando, não. Ele tá fazendo o trabalho dele, que é a obrigação. E aí, o que me incomoda? A emenda virou o quê? Um jeito de amarrar a base de apoio. Aí isso fica lá pra sempre, porque isso fica só alimentando a base, que é muito dinheiro, gente, é mais de 15 milhões por ano. Aí você vai despejando esse dinheiro nas bases deles, entendeu? Aí é 50 mil ali, 100 mil ali. É uma gestão, nisso eles são super competentes para gerenciar. É uma gestão inacreditável como é que eles fazem bem essa gestão. Eles sabem direitinho para onde que eles mandaram cada realzinho da emenda, com quem que tá, que não sei o quê. Aí o que eles fazem? Amarra os votos e fica lá 20 anos no poder, sendo reeleito. Então a minha visão, e eu vou trabalhar lá no Congresso para isso, é que essas emendas deviam ter um valor mínimo para projetos maiores, estratégicos, estruturantes. Em vez de ficar pingando 10 mil aqui, 50 mil ali, que eles usam para amarrar voto, devia ser assim, pode usar só a partir de 300 mil, 500 mil para projetos grandes. Vamos fazer uma Como é que seria o critério, então, desse projeto grande, desses grandes projetos? Isso a gente tem que discutir, mas a premissa para mim é parar de ficar pingando dinheirinho na mãozinha dali, para tentar reduzir um pouco desse voto de cabeça, entendeu? Desse fazer um agrado para todo mundo. Porque aí distorce o negócio. Mas nesse contexto, essa senhora, por exemplo, a senhora, hein? A senhora, porque eu arrumei um monte de inimigo aqui agora. Eu uso formalidade. Eu tô na política pra isso. Eu uso formalidade na entrevista, né? Você, né? Você, vou abrir uma exceção, chamar a senhora de você. Não, pelo amor de Deus, senhora, misericórdia, gente. Por isso a Tá política tá bom. me envelhecendo. Se você for eleita, né? Não vai passar, não, o que eu quero fazer lá Como é que vai não ser? vai deixar Como é que vai ser as emendas? Como é que seriam as emendas? As minhas emendas? Nossa, eu sonho com isso todos os dias. Eu quero fazer projetos estratégicos com as minhas emendas. Então, ao invés de ficar pingando, até porque eu não tenho rabo preso com ninguém, que nenhum político me apoia, eu não tenho um vereador, não tenho nenhum me apoiando, nem prefeito, nem nada. Eu tenho as pessoas, né? A população direta. Mulheres, empreendedoras, trabalhadores, estudantes, etc. Então, o que eu quero fazer? Meu sonho, por exemplo, é ter mais creches em tempo integral para as mulheres. Aí eu vou focar nessa pauta.
Meu sonho é a gente ter cursos de inglês, de tecnologia, para que os jovens possam entrar no mercado de trabalho. Aí a gente vai fazer projetos estratégicos que vão custar muito mais caro e as emendas vão ser usadas para projetos, para políticas públicas, para ser modelo, para a gente fazer modelos para testar ideias de políticas públicas. Dando certo, eu vou chegar no governo federal, no governo estadual e falar assim, olha só, eu peguei uma emenda minha de 1 milhão, de 2 milhões, de 500 mil e fiz esse projeto aqui, olha o resultado que deu. Você não acha que você devia fazer isso no estado inteiro de Minas Gerais? Vamos fazer isso junto? Ó, deu resultado. Eu quero usar as minhas emendas para prototipar projetos inovadores para melhorar a educação, para melhorar a vida das mulheres. Aí eu vou abrir editais, vou falar ONGs, escolas, universidades. Eu quero oferecer 500 vagas de um curso de tecnologia, de programação ou de inglês. Quem quer vir ser a entidade formadora através da minha emenda? É assim que eu vou viabilizar as minhas emendas. Ah, mas você vai perder voto. Eu vou perder voto por causa disso. Talvez eu não seja nem reeleita, porque vai ficar assim, ah, mas eu preciso da ponte, eu preciso não sei o que. Não quero saber. Eu quero fazer as coisas que eu acredito. Eu estou entrando na política para focar no que hoje não é um projeto de poder, é para mostrar que tem solução para a educação, que tem solução para o desemprego dos jovens, que tem solução para o desenvolvimento econômico. Eu quero mostrar que existe solução. Então é um mandato inovador, é um mandato startup, é um mandato que vai modelar e prototipar inovações para a política, para o governo. Okay. Não para ficar me reelegendo ad eterno para a vida inteira. Tá bom, tá bom então. Então tá. Ô Laís, há exemplos dos demais candidatos que a gente estiveram aqui até então, e outros que vão estar. Eu peço uma análise sua, tanto no âmbito do município, né, gestão municipal, do estado e federal, né? Eu queria que você fizesse qual que é a sua visão atual, da gestão atual, né? Perfeito. A maioria sabe que eu fui candidata a prefeita, né, de Divinópolis. Eu avalio que o atual prefeito de Divinópolis e sua equipe são pessoas que têm, né, até que se prova o contrário, boas intenções, né, eles têm vontade de fazer, eles têm trabalhado, isso é inegável, eles têm trabalhado bastante. Os resultados, né, os ganhos que eu tenho visto, na minha avaliação, que tem uma régua alta, são ganhos marginais, são ganhos incrementais, ou seja, são ganhos, mas são ganhos pequenos em relação ao potencial que Divinópolis tem. Em relação ao que poderia se estar ganhando, até porque pegaram o caixa bem cheio, né, Geraldo, de dinheiro. Então, assim, na minha visão, quando eu paro para pensar, nossa, o que eu estaria fazendo? Não, eu podia estar fazendo muito mais. Mas também falar que não estão fazendo nada seria injusto. Estão trabalhando muito. Só que assim, é você pegar um transatlântico e tentar manobrar ele, você não vai conseguir fazer essa manobra rápido. Entendeu? E a própria inexperiência gerencial, por mais que há muita boa vontade, faz com que haja erros de percurso, faz com que demore para se fazer a mudança, porque não é fácil governar uma cidade desse tamanho, entende? Então eu reconheço as dificuldades que o prefeito enfrenta, eu imagino tanto que deve ser difícil estar ali no lugar dele, e eu imagino que ele deve estar sofrendo, porque eu estaria sofrendo com o repertório que eu tenho, eu estaria sofrendo muito. Imagino que ele está sofrendo com pouco repertório, porque quando você tem um repertório, uma experiência, aquilo de alguma forma te sustenta, entendeu? Te segura, te dá como é que eu posso dizer, um parâmetro, né, do que você faz, mais ou menos, por onde você começa, né, e eu sinto que ele ficou perdido ali. Ele tem pessoas boas ao lado dele, principalmente a Janete, que a gente tem que reconhecer, que eu acho que a vice dele é uma mulher forte, é uma mulher corajosa e é uma mulher que segura a prefeitura. Eu não sei o que seria se não tivesse ela ali, né, a impressão que eu tenho é que é ela que segura, que é a prefeita, de fato, né, e ele fica ali, na imagem, né? Mas é ela que é a prefeita que gerencia, que articula, que faz as coisas acontecerem, né? Ela é secretária de governo. Então eu acho que é uma gestão que está avançando em relação à gestão passada, nem se compara, né? Até porque também era terra arrasada, né? Então quando você está com mato muito alto para cortar, qualquer cortadinha que você dá já faz diferença, né? Então eu acho que sim, a cidade, a gente percebe que a cidade está sendo cuidada por alguém, né? Que tem alguém querendo cuidar da cidade, né, querendo deixar a cidade mais bonita, etc. Né, eles estão trabalhando. O Luiz Ângelo, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, é um cara bom, um cara sério. Então eu vejo sim uma boa intenção, uma organização, alguns avanços pontuais, só que não sei se eles vão em 4 anos conseguir entregar tudo que eles gostariam e que a cidade merece e precisa. Essa é a minha avaliação local. No estado,
Eu percebo que, né, o Zema também pegou uma bucha, né? Pegou um desafio gigante, um estado destruído, né? E conseguiu arrumar a casa, pagar os funcionários, arrumar a gestão, que eu acho que já é um grande mérito, né? Eu gosto muito de gestão, então acho que o cara, quando ele é um gestor eficiente, isso tem que ser reconhecido. Só que eu acho que falta ali jogo de cintura político, falta sensibilidade para algumas causas, né? Então, por exemplo, a causa ambiental, a questão da Serra do Curral, acho que ele errou ali muito. Né? Então, a questão dos professores, de não dar o aumento dos professores, né? Eu acho que você tem que cortar, assim, custos e despesas, mas a educação não pode ser vista como despesa, como custo. Então, eu acho que ele acerta, ele erra, sabe assim? Fica aquela coisa, né? No curso, na formação técnica, por exemplo, eu acho que é um grande acerto, né? Eles fizeram um programa incrível, ele está dando muita oportunidade de curso técnico para as pessoas. Então, recuperou a credibilidade de Minas, né? Ajustou, arrumou a casa ali, mas, assim, faltou um pouco de uma visão mais humana, de um conhecimento mais de desigualdade social, de educação pública, para ter feito um governo melhor, na minha opinião. No nível federal, é difícil, né, de falar. É difícil falar alguma coisa que foi boa. Foi uma gestão trágica, né, do presidente na pandemia, 600 mil pessoas morreram, minha mãe quase morreu. Eu lembro quando a minha mãe estava ali, eu falei, acho que a minha mãe vai morrer. Eu pensei no presidente, falei, se a minha mãe morrer, porque esse cara não arrumou vacina, eu não sei o que eu vou virar, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito moderada, mas eu acho que eu vou virar aquelas pessoas que têm ódio, assim, porque muita gente morreu desnecessariamente. Então, eu acho que a gestão do presidente foi trágica, né? Eu jamais votaria nele, eu não votei nele, eu jamais apoiaria, eu voto em qualquer um que seja necessário para tirar ele, porque eu achei ele desumano, eu acho que ele queimou o filme do Brasil no mundo, né? Um cara que não tem credibilidade nenhuma, né? Que colocou o Brasil como um pária, colocou o Brasil como uma república das bananas. Eu sou cristão. Cara, não existe cristão que dissemina ódio. Divisão e ódio é algo demoníaco, é algo maligno. Um cara que faz as pessoas se odiarem e se matarem por política não pode ser uma pessoa de Deus, vocês vão me desculpar. Uma pessoa de Deus, cristã, humana, é uma pessoa amorosa, compassiva. Jesus foi assim. Então eu acho que ele pega as pessoas de bom coração. Eu tenho pessoas da minha família, amigos, pessoas que eu amo muito, que gostam dele, que votam nele, porque elas não conseguem perceber que está manipulando elas. Então, acho que a gestão dele foi trágica, acho que ele foi o pior presidente da história do Brasil. Difícil falar alguma coisa que foi boa ali. Talvez o Tarcísio, que foi um ministro da infraestrutura, que parece que fez umas obras, mas muito pouco. Assim, o resto é tragédia. Na educação é tragédia total, né? Eu acompanhei, porque ele estava lá no primeiro ano, né, do governo dele, estava lá no Congresso, e trocou de ministro da educação. Eu nem sei quem que é o ministro da educação, você sabe quem que é o ministro da educação? Deu um branco agora. Não, eu não sei, porque trocou 500 vezes. Roubo no MEC, vamos falar do esquema dos pastores? Pastor roubando dinheiro da educação e barra de ouro, trocando propina em forma de Bíblia. Que cristianismo é esse? Herege, enfim, vamos lá. Não vou ficar tão... Não, continua. Que eu empolgo. Fique à vontade. Então, assim, eu entendo... E eu conheço muitas pessoas que votaram nele, eu entendo a indignação das pessoas. As pessoas que votaram nele, muitas delas votaram iludidas, enganadas, coração bom, com boa intenção. E muitas ainda estão porque não conseguem ver o quanto ele é manipulador. O quanto ele manipula as pessoas, a fé das pessoas, os valores das pessoas, o tanto que as pessoas amam suas famílias. E aí ele fica usando aquilo ali para se beneficiar. Ele acoberta as corrupções da família ali, do filho, e todo mundo finge que não tá vendo. É um negócio inacreditável. A gente tá um faz maluco, cara. O último candidato que esteve aqui, eu perguntei para ele que, na verdade, ele tem um posicionamento um pouquinho diferente do meu. De direita, né? E é conservador, ele mesmo diz isso, né? E eu perguntei para ele se ele não acreditava, esse candidato, já é candidato também, não acreditava nas pesquisas, né? Que dão, nesse momento, dá o Lula, né, à frente, né? E aí eu pergunto para você sobre a questão das pesquisas e esse posicionamento do Lula na frente do Bolsonaro, né? Como é que você vê essa polarização? A rindo da alegria passou bem alto. Não, mas o ódio pega bem. Pega. Olha, gente, eu acho uma tristeza, né? Inclusive tem gente que fala que não pode chamar de polarização porque não são dois polos, toda uma discussão dessa, né? Uhum. Então essa divisão, esse ódio, e essa coisa de que parece que só existe ou você é Lula ou Bolsonaro também,
É muito triste, porque a democracia ela é plural, o Brasil é plural, o Brasil são muitos, né? O Brasil não é só Lula Bolsonaro, e eu acho trágico pro Brasil, porque olha que coisa patética, a galera elegeu o Bolsonaro porque não queria o PT, agora vai botar porque não quer o Bolsonaro, até quando nós vamos ficar nessa? Né, do menos pior. Você lembra quando eu fui candidata a prefeita aqui? Que eu falava com as pessoas, gente, vamos parar de tentar escolher o menos pior? Vamos tentar escolher o melhor que a gente quer de fato? E 21.500 pessoas tiveram coragem de apostar, né? E falar, não, a Laís é o que eu acho que é o melhor para Divinópolis. E teve gente que depois virou pra mim e pediu desculpa, falou, eu não tive coragem de votar em você porque eu tinha medo, eu queria o menos pior, não sei o quê. Então assim, eu, como uma jovem que tá aqui começando na política, eu tenho obrigação, Geraldo, de acreditar que o Brasil merece o melhor. O Brasil merece o melhor. As pessoas estão se odiando. Eu não aguento isso, Geraldo. Entendeu? As pessoas endeusam o Bolsonaro e o Lula como se nada, assim, você não pode falar nada, nem de um nem do outro. Como se o cara fosse Jesus na terra. Isso não existe, gente. Político não é Deus, não. Político é gente. Que inferno. Virou um inferno esse país, Geraldo. Eu tenho hora que eu falo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na política nesse momento no Brasil? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade de conviver com quem pensa diferente de mim. Porque eu não acho que eu sou melhor que você porque eu penso uma coisa ou você pensa outra. Eu não quero te impor, te entubar a minha visão. Pra mim é tão tranquilo. E naquele congresso, aquilo lá vai virar um inferno ano que vem. Uma guerra. E aí as pessoas estão morrendo e ninguém tá preocupado com isso. Pessoas morrendo de fome, e as pessoas ficam ali querendo se degladiar para ver quem tá certo. Então a minha visão de política, a minha visão de mundo, ela é resultado acima de ideologia. Ideologia legal? É, mas aqui ó, quantas milhões de pessoas passando fome neste momento? Quantas pessoas vão dormir com fome hoje, enquanto a gente tá aqui? Menino, criança sendo estuprado, mulher sendo violentada, jovem desempregado, e a gente brigando por causa de PT e de não sei o quê, me ajuda. Ok. Aqui, o que eu não te perguntei que você quer falar? Ou não tem nada aqui? Eu vejo que as pessoas subestimam muito as mulheres, né? E eu sinto que de novo eu estou sendo subestimada. E as pessoas ficam questionando assim, mas você não acha que você tá querendo muito? Sempre é assim, né? Quando eu vim para ser prefeito, você não acha que eu tô querendo muito? E todo mundo hoje fala assim, nossa, 15 dias você era prefeito de Divinópolis. Né? Gente, eu tô querendo muito para as mulheres merecem muito, os jovens merecem muito, seus filhos merecem muito. E se não for eu para querer muito por eles, quem que vai ser? A gente tem que dar esses passos largos, a gente tem que acelerar a mudança, não dá para esperar não. Então, é lá onde eu estava lá, vamos lembrar as pessoas disso, eu estava lá no Congresso antes de vir pra cá, ao lado da tábua. Onde você tá? Isso que eu ia perguntar. Eu era chefe de gabinete de uma deputada federal, que era uma das mais influentes, e ainda é uma das mais influentes do Congresso, e eu quero voltar para ser colega dela lá, porque eu vou fazer parte de um escalão ali interessante, de um alto escalão ali do Congresso que pauta as discussões. Por isso que eu quero tanto ir pra lá, porque lá movimenta as coisas. E vai fazer muita diferença pra cá. E Deus escreve certo por linhas tortas. Eu queria muito ser prefeita de Divinópolis. Foi muito triste, muito duro pra mim perder a eleição. Mas eu tenho muita fé em Deus. E eu acho que não foi por acaso. Eu fiquei arrasada quando eu perdi a eleição. Fiquei sem rumo, pensei em desistir da política. Mas depois foi encaminhando, Deus foi mostrando o que era. E às vezes a gente dá um passo pra trás pra dar dois pra frente. E não é pra mim. Eu não preciso da política. Eu preciso ver a política mudar a vida das pessoas. Hoje eu estava me maquiando mais cedo para fazer umas fotos para vir para cá. E a moça falou, você me fez acreditar. A moça maquiadora. Ela já fez várias coisas para mim. Eu tinha o menor interesse. Mas você me fez ver que eu, jovem, tenho que se envolver. Porque é o meu futuro. E se eu continuar achando que não vai mudar nada, é que não vai mudar mesmo. Então a minha geração, eu tenho a obrigação de abrir caminho para que o seu filho, o seu neto, seja presidente do Brasil, seja governador, seja o que for, e viva num mundo melhor. E isso, né, isso tem que ser rápido. A gente não pode demorar. As pessoas precisam da mudança rápido. E está mudando? Você acha que está mudando alguma coisa? Vamos comparar assim, a eleição de 2018, né?
2018 para agora, tem alguma novidade, você avalia como que apareceu alguma novidade, tem alguma coisa diferente? O que eu percebo, Geraldo? Em 2018 a gente começou a ver esses movimentos de renovação, tanto mais à esquerda quanto mais à direita. Então, desde partidos como o Novo, né, que elegeu uns deputados, até pessoas como a Tabata, mais centro-esquerda, que foram eleitas ali para o Congresso. Só que ainda são muito poucos. Então, se você pegar ali o que eu considero de renovação lá em Brasília, do Congresso Nacional, é uma turminha que dá uns 30 em 513. Então, o desafio que a gente tem agora, esse ano, é tentar passar de 30 para 40, 50, 60. Então, a mudança, ela ainda está lenta. Então, assim, esses 30 já fazem a diferença, mas a gente precisa de muito mais. Então, como é que a gente faz para conseguir trazer muito mais? Porque são 513 já. E o orçamento secreto, aquela hora eu falei que eu ia falar do orçamento secreto, eu não falei. O que é o orçamento secreto? É um sistema, que eu ainda acho que vai ter CPI sobre isso, que é um mensalão por dentro, né? Que são o que a gente chama de... mensalão parlamentar. É, um mensalão por dentro. É o que a gente chama de emendas do relator, que na verdade é o seguinte, é um esquema lá que eles arrumar para poder distribuir dinheiro entre eles, para comprar voto lá interno, apoio do governo. E aí são sei lá quantos bilhões, 16 bilhões? Acho, que vai sendo derramada a rodo na mão de deputado que é da base do governo, inclusive tem um monte aqui da região que é, e o trem vai despejando dinheiro para comprar apoio, para fortalecer as bases, e ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe como que é o... Compra de voto indireto, né? Exatamente, e isso, gente, é um dinheiro que está descendo pelo ralo, isso é corrupção. É uns negócios que, assim, é difícil até de explicar, de tão sofisticado que é o esquema. Eu lembro o dia que eu estava pesquisando no Google para eu entender como que é o mecanismo do orçamento secreto. Porque é complexo. Eles dão um jeito de arrumar um jeito de fazer o negócio. O orçamento normal de emendas já é complexo, imagina o orçamento secreto. Então, assim, e aí o que acontece com esse secreto? Gente, qual que é o drama que a galera não consegue entender? Os caras já têm mandato, já têm poder, já tem aquelas emendas que eu falei para vocês, que são lá quantos milhões, 15 milhões por ano. Que eles já vão distribuindo isso para amarrar os votinhos. Aí vai, despeja, mas sei lá quantos milhões. Tem orçamento, tem deputado que recebeu mais de 50 milhões. Sabe o que isso significa? O cara vai ser eleito de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E aí, se a gente quiser colocar gente nova, não vai ter espaço. Não tem jeito de eleger gente nova. Por quê? O dinheiro é bruto. O dinheiro compra, ainda mais num momento de crise desse. E aí tem gente que fala assim, não, mas o fundo eleitoral é grande mesmo, também acho. E aí chega o fundo eleitoral para uma pessoa como eu, como a Luana, a gente que é jovem e tal, o povo fala assim, não, lá, tá gastando tantos mil. Eu ia até te perguntar sobre essa demonização do fundo eleitoral. Péssimo, né? Isso é péssimo, isso é um desfavor para a democracia. Eu acho horrível quem faz isso. Quem demoniza o fundo eleitoral não entende a origem do fundo eleitoral. Antes do fundo eleitoral ser criado, você lembra da Lava Jato, da Odebrecht, da listinha lá dos nomes dos políticos? Pegava dinheiro com as empresas, O que era? O Congresso nada mais era do que a extensão do escritório de várias grandes empresas. Aí os deputados eram o quê? Executivo das empresas, representante das empresas. Você ia lá, recebia os seus milhões lá da empresa, fazia campanha, ganhava eleição. Grandes construtoras. Grandes construtoras. O que era seu papel no Congresso? Fazer tudo para aquela empresa. Menos olhar para o povo. Se sobrasse um tempinho, você olhava para o interesse do povo. O que veio a criação do fundo? Que inclusive em vários países do mundo desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, tem fundo público. A criação do fundo é o seguinte, a democracia tem custo e ela precisa ser sustentada pela própria democracia. Caso contrário, ela vai servir aos interesses escusos de outros. Eu sou favorável. Eu também sou favorável ao fundo. O problema é que ele está muito grande e a regra de distribuição dele é que é um problema. Que hoje ele fica na mão dos caciques, ele fica no bolso dos caciques. Ele não chega em pessoas como eu, como a Lohana, como quem está começando. Quando chega é aqui, ó, suado. Isso que a gente é mulher e aí a lei obriga eles a dar o dinheiro. Mesmo assim, ainda é difícil de conseguir. E aí a pessoa vai falar assim, não, fulano tá gastando tantos mil. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A maioria dos deputados federais gasta 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões. Fora do permitido. Permitido acho que é 2, 2,5. Os caras gastam, voa de avião, de jatinho, não sei o quê. É um negócio que vocês não têm noção, não, gente. Eu não tinha noção antes de eu entrar na política. É uma máfia, entendeu? É uma máfia. Aí você vai lá, gasta 200 mil, 500 mil, 1 milhão, o pessoal acha que você está gastando uma fortuna, não está gastando nada, é troco perto do que esses caras gastam. O que eu acho interessante é que você falou aí, trocou na questão do fundo eleitoral, que demoniza aí tal fundão.
Os mesmos que demonizam o fundão são os mesmos que defendem as emendas. As emendas parlamentares, as emendas até secretas. Então tem uma dualidade. Ao mesmo tempo que... Você está entendendo a questão do fundão? Ele demoniza o fundão, mas apoia as emendas e está lá entregando viatura, entregando não sei o que, entregando... Sabe? O negócio do fundo, gente, a gente precisa entender uma coisa. Eu sempre falo nas minhas entrevistas. Você quer que a política tenha a cara do povo? Porque a política tem que ter a cara do povo. Tem que ter pobre, tem que ter preto, tem que ter mulher, tem que ter LGBT, tem que ter gente da periferia. Essas pessoas, como nós aqui, nós não temos 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão para pôr do bolso, não, para fazer campanha, não. E infelizmente a campanha é muito cara. Mas aí tem que mudar. Tem que mudar o sistema político, tem que fazer reforma política, voto distrital, para a campanha ser mais barata. Vou beber sua água? Só que, esse tema eu fico até nervosa, ele é muito injusto. Só que, além de reduzir o custo da campanha, mudando o sistema político, a gente tem que entender que hoje no Brasil, metade do Congresso é de milionários, você sabia? Eu li esses dias isso. Mais da metade do Congresso Nacional é composto por milionários. Com certeza. É composto por milionários. Então, assim, eu não quero um país governado de milionário para milionário. Nada contra milionário na política, mas não dá para ter só milionário. Hoje no Brasil, para você ser eleito, vamos pegar os casos mais recentes. Governador nosso, muito rico. Começou do zero, mas era muito rico. Ou você é muito rico, ou você é famoso tipo Tiririca, ou você fica famoso fazendo vídeo, arrancando, chutando umas coisas, dançando, que isso aí é um ou outro. Isso não é replicável. Ou você é filho de político. Acabou. Não tem outra coisa não, galera. Começar de baixo, igual eu, com a Tabata, igual a própria Lohane, é difícil demais. Sendo alguém moderado, propositivo. A Tabata sempre fala uma coisa comigo. Propostas, ideias, não viralizam. O que viraliza é barraco, é baixaria. É ou não é? Se eu fizer um vídeo aqui, ó, super bem feito, falando todas as minhas propostas para educação, como é que eu vou mudar a educação no Brasil, não vai viralizar. Mas dá um chute aqui na placa pra você ver se não é viraliza. Dá um tapa aqui na sua cara. Leonardo, vamos combinar? Dá um tapa na sua cara? E aí eu tenho que viralizar? Então, assim, é isso, gente. A política virou circo. Entendeu? Você tem que ficar falando um monte de coisa, frase de efeito, para poder viralizar, para bombar, para você ficar conhecido. O problema é, para as pessoas botarem alguém numa escala gigantesca, as pessoas só conhecessem alguém. E ficar conhecido custa dinheiro. Para o seu jornal ficar conhecido, para sua mensagem chegar, custa dinheiro. Impulsionar custa dinheiro, levar o papel custa dinheiro. Então, infelizmente, campanha é cara. É uma coisa que é uma aberração, que eu gostaria muito de trabalhar lá para mudar, mas que ainda é uma realidade que a gente tem que lutar. Ok, Laís, desculpa, gente. Finalizando, então você falou tudo o que queria falar, né? Você deixou eu ficar aqui, ainda tem mais coisa que eu quero falar. Não, nós vamos ter que encerrar por causa do tempo, né? Mas só para encerrar mesmo assim, encerrando, tem alguma coisinha mais? Não. Mas, rapidinho. Eu acho que assim, gente, nós mulheres precisamos entender que nós somos a maioria. A gente paga imposto, a gente paga o salário deles, Geraldo. Dos políticos que estão lá. Duvido que as mulheres que estão aqui agora, no chat, que estão assistindo essa live, sabem quantas deputadas federais mulheres a gente tem lá no Congresso representando nós mulheres. Somos a maioria de Minas Gerais, nós somos mais de 11 milhões de mulheres mineiras. Nós temos 53 cadeiras no Congresso Nacional. Isso é uma coisa que eu gosto de explicar também, que a maioria das pessoas não entendem. Um deputado federal, ele representa o seu estado. Então, o deputado federal de Minas, ele vota projetos que impactam o Brasil inteiro, mas ele escuta as demandas e as necessidades dos mineiros, leva para lá e busca recursos e traz. Então, como Minas Gerais é o segundo maior estado do Brasil e a Câmara dos Deputados tem que representar o Brasil, nós temos a segunda maior bancada, ou seja, a gente tem 53 cadeiras lá. São Paulo é a maior bancada, acho que são 77, não lembro. Minas é a segunda maior. O Acre, que é um estado menor, tem um número bem menor de cadeiras. Então, a Câmara dos Deputados, ela é para representar o povo brasileiro. Por isso que é proporcional ao tamanho do estado. Isso é uma coisa que é importante a gente explicar. Claro. E aí, é o seguinte, Minas, presta atenção, 11 milhões de mulheres, maioria de mulheres que pagam imposto. Quantas mulheres tem lá no Congresso representando as mineiras? 3. Minas tem 3? 3 deputadas federais. 50 homens, 3 deputadas federais, Geraldo. É muito pequeno, gente.
a gente não tem voz. E aí a hora que você precisa de uma creche, a hora que você precisa né, de um ginecologista no posto de saúde, você quer colocar um DIU, que você está sofrendo violência e não consegue ser atendida na delegacia da mulher, a hora que você precisa de ajuda como mulher e você não tem projeto de política pública, é por isso, porque não tem mulher na política. E é só a mulher que sabe a dor que a mulher passa, geral. Verdade. Não tem jeito. Por mais moderno que o homem seja, ele não consegue, por mais aberto que ele seja. Eu não sou mãe, eu não sei o que uma mãe passa. Eu ainda vou saber o dia que eu for mãe. Então, assim, falta urgente a gente colocar mais mulher na política, gente. Tanto lá no Congresso Nacional, lá como deputado federal, seja na Assembleia Legislativa, como vereadora, como prefeita. É urgente, é uma questão de necessidade. As mulheres precisam entender isso. A gente tem que ter voz. A gente paga a conta, mas na hora de escolher, imagina, você vai num restaurante, você vai pagar a conta inteira, mas você não vai escolher o que você vai comer, não. Você não vai escolher o que você vai pedir, não. Quem vai escolher pra você vai ser um homem. É difícil. Difícil, né? Ok, gente. Muito obrigado. Laís, obrigado pela sua presença, tá? Tô muito rouca, O vocês me tempo desculpem. seu aí na sua agenda apertadíssima, né? Candidato tem tudo uma... Falar em candidato, você não é mais pré-candidata, é candidata, né? Oficialmente candidata, né? Agora pela convenção. Pela convenção, mas falta a homologação Falta. até... Né? Então, gente, obrigado. Um abraço para todos, né? E quem não me segue ainda, Laís com Z, MG, me segue lá no Instagram para vocês conhecerem mais a fundo as minhas ideias para os jovens, para as mulheres. Eu vou trazer muita coisa inovadora. Eu tô na política porque eu quero deixar um legado. Porque eu sonho muita coisa para as pessoas e eu quero poder dar um pouco para as pessoas das oportunidades que eu tive de estudar fora, de fazer coisas lindas na minha vida, que eu quero que vocês também possam fazer. Então me sigam lá, Laís com ZMG. Ok. Um abraço. Tchau.